Pessoal, muito bom dia, boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre sucesso pessoal, sucesso profissional, como ganhar a vida. A gente tende, hoje em dia já é compreendido, né, que sucesso vai para muito além, né, do sucesso profissional, de ter dinheiro, de ter sucesso nessa vida material, né? O sucesso ele está relacionado diretamente, né, acredito que muitos devem saber disso, à realização pessoal. Na realização pessoal, você consegue os recursos que você precisa para se sentir bem, para fazer aquilo que faz bem a você, né? Mas boa parte das pessoas não compreende isso, então é por isso que esse vídeo está sendo feito. É para explicar um pouco mais, adentrar um pouco mais a fundo, trazer um pouco mais de contribuição para esse tema tão necessário hoje em dia, né? Muitas pessoas não têm uma diretiva, né? Não sabem para onde ir na vida, né? Não sabem que caminho escolher, que decisões tomar, o que fazer, o que estudar, com o que trabalhar, né? E por aí vai. E isso é de fundamental importância, né? Porque dependendo da criação da pessoa, muitas vezes os pais eles acabam escolhendo um caminho para os filhos, né? Acabam determinando um traçado, acabam projetando coisas nos filhos, né? Isso às vezes até inconscientemente, é uma coisa que muitas vezes não é feita de propósito, outras vezes é feito todo um planejamento para que essa criança, né, tenda a ir por um determinado caminho, e muitas vezes é o caminho que a criança realmente quer ir, né, ou acaba escolhendo no fim das contas, né? Tudo depende do que a gente escolhe. Hoje é muito compreendido que o propósito, né, o fato da gente ter um propósito, o nosso propósito não é uma coisa fixa, né? A vida ela flui, ela é fluida, né? E o propósito de uma pessoa não tem a ver com as habilidades que ela tem a ver com o conjunto de quem ela é, né? Com o todo de quem ela é e o que ela pode contribuir para os outros. Nosso propósito, no fim das contas, pode ser descrito dessa forma: o quão mais você consegue contribuir com aquilo que você sabe e aquilo que você é. Eu acho que tem muito disso, certo ou não? O que acontece? Para a gente seguir aquilo que a gente gosta, né, para a gente fazer o que a gente quer, muitas vezes a gente precisa, na maioria das vezes, se não todas, né, a gente precisa fazer o que não gosta. Então, isso faz parte do processo de aprendizado. Para a gente fazer aquilo que realmente queremos, precisa de treino, precisa aprender, precisa trabalhar, precisa investir nisso, precisa de todos os recursos de aprendizado, né, tempo, dinheiro, enfim, todo tipo de coisa necessária para você aprender uma habilidade específica ou aos poucos se inserir em determinado ambiente para então você com essas habilidades conseguir fazer com que esse ímpeto seu, né, ele seja, essa sua vontade, né, de contribuir, de fazer, ela seja cada vez mais ampla, né, você consiga dar vazão a essas habilidades, a esse seu impulso, de uma forma maior. Então, um ponto é que muitas vezes, muitas pessoas, né, passam a vida fazendo coisas que não gostam, né, porque foram levadas por esse caminho, elas, por conta da criação, né, por conta às vezes de outros fatores ali, das circunstâncias da vida, né, foi levando a pessoa a executar uma determinada tarefa. Mas se a pessoa não faz um movimento para mudar isso, se ela não planeja, se ela não coloca isso no papel, se ela não toma ações para mudar a sua realidade, para fazer, ou para pesquisar, né, para procurar em si mesmo, tá, não estou confortável nesse lugar, não estou confortável na minha situação atual. O que eu quero fazer, não sei. Às vezes a pessoa não sabe. Faz parte, super parte. Às vezes a pessoa não sabe. O que fazer? Procurar o que gosta, né? Ter experiências diferentes, se abrir a coisas novas, né? Então a perspectiva vai se abrindo, vai se ampliando, né? Você vai conhecendo mais coisas e você vai
fazendo seleções, né? O que gosta, o que não gosta. Se for muito difícil, comece pelo que não gosta. Não gosto, não tenho tanta afinidade, né, com tal coisa, com isso, com aquilo, com aquele outro. E assim você vai, né, deixando certas coisas de lado e priorizando outras. Não, isso aqui já é um pouco melhor, né? Esse aqui eu também gosto. Esse aqui eu gosto uma coisa, esse aqui é interessante. E assim você vai construindo isso, né? Você vai construindo os seus interesses, né? Isso normalmente se dá quando a pessoa é mais jovem, né? A pessoa está ali construindo a si mesma, está ainda se conhecendo, né? E está ali absorvendo ainda as informações do mundo, vamos dizer assim, de si mesmo, né? Se conhecendo aos poucos. Então, nesse processo, como foi dito antes, a pessoa precisa muitas vezes ter um emprego, né? Precisa ter uma fonte de renda, e nessa fonte de renda a pessoa pode acabar não gostando da função, mas esse momento faz parte, né? Enquanto ela está em aprendizado, é preciso se valer por si mesmo, né? Eu acho que esse é um princípio muito importante, no qual a pessoa busca pela própria independência, né? Assim ela passa a ser independente em outros âmbitos também. No quesito das suas vontades, tem mais liberdade para fazer aquilo que quer, né? Muitas vezes, quando a pessoa não tem independência financeira, por exemplo, muitas vezes essa dependência financeira carrega dependências emocionais também, dependências até mesmo psicológicas, até mesmo mentais, até mesmo de crenças. E isso é muito complicado, né? Porque essas dependências, elas acabam limitando a pessoa. Então, por isso é muito importante a pessoa buscar se valer por conta própria. Isso pode ser aos poucos. De certa forma, vou colocar entre aspas, dependemos das pessoas. Da família, dos amigos, das pessoas próximas, das pessoas que nos ajudam. Então, esse auxílio, né, o que seria o correto, às vezes se torna uma dependência porque o outro exige algo por aquilo que está lhe dando. Muitas vezes o que vem não vem como doação. Muitas vezes a intenção da pessoa é doar, mas de forma inconsciente ela tem uma cobrança ali por trás daquilo que ela oferece a você, né? Daquilo que você recebe, né? E muitas vezes não é proposital, é uma coisa que a própria pessoa gera sem saber. Então, isso nem de todo é positivo, mas por um determinado momento da vida, às vezes é o que cada um precisa passar nesse processo que cada um está de se valer por conta própria, de ser independente, né? Então, enquanto a pessoa trabalha com, teoricamente, aquilo que ela não gosta ou que não tem tanta afinidade, nesse meio tempo ela, como foi dito, precisa pesquisar o que ela gosta de fato e então ver uma forma de como ela pode dar vazão a isso no mundo, né? Você precisa buscar formas, né? Seja uma profissão específica ou algum conhecimento que você precise para essa determinada profissão, enfim, pesquisar de que forma você vai colocar isso na prática. E hoje em dia, para a gente viver, né, logicamente, precisamos de recursos e precisamos nos valer por conta própria. Menos que você já tenha todo o recurso financeiro que você precisa por conta própria, né, já seja seu ali, está na sua conta, é seu. A menos que isso aconteça, você precisa arranjar uma forma de que aquilo que você faça tenha retorno. E mesmo assim, se você tiver os seus recursos, para você que está ouvindo, que tem todos os recursos disponíveis, que pode fazer muitas coisas com o seu dinheiro, com seus recursos, com as coisas que você tem. Se você faz uma atividade na qual você não tem um retorno financeiro, uma troca, não há uma troca, o campo dessa atividade não vai ser a mesma. Porque uma doação, ela funciona muito bem, as pessoas recebem, mas para você ter, muitas vezes, para você ter uma continuidade nesse processo no qual você vai estar colocando em prática, você precisa de uma relação de troca para fazer a coisa fluir. Senão, pode acontecer de não fluir direito. É preciso que
se retroalimente, para que mais pessoas entrem nesse mesmo ciclo. Eu vou falar de forma bem simplificada a respeito disso, mas basicamente é isso. É preciso ter uma relação de troca. Esse tipo de dinâmica precisa fazer essa energia fluir para que então você consiga ter uma continuidade nesse processo, uma continuidade na ação que você está realizando. O dinheiro precisa ir e vir. Você despende sua energia numa atividade e você precisa receber algo em troca, porque o universo ele funciona com ciclos de troca. Ele funciona em ciclos. E você precisa dessa relação de troca. Se isso não acontece, se não tem um retorno, entende? A energia, ou melhor, a dinâmica, vamos colocar dessa forma, a dinâmica, ela entrava, ela não flui, entende? Então é necessário. É preciso que tenha essa relação de troca. Então, mesmo que você tenha ou não tenha esses recursos, ainda assim você vai ter que compreender a dinâmica de como colocar a sua ideia no mercado. O que é o mercado? Levar aquilo que você sabe aos outros. Esse princípio do universo que é compartilhar. Você precisa compartilhar, servir aos outros. E esse servir, ele vem acompanhado numa relação de troca. Por isso é tão importante. Então, o seu servir, para você servir de uma maneira correta, primeiramente você tem que ter o conhecimento adequado. Você tem que conhecer e saber bem daquilo que você está fazendo. Para então, aquilo que você estiver passando, ter verdade, ter consistência, ser real aquilo que você está passando. Para ser real, você precisa estudar, precisa ter o conhecimento, precisa ir atrás. E como você vai gostar daquilo que você faz, como você vai gostar, vai te dar prazer, porque você vai pesquisar aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta. Então, esse gostar é o que vai te dar a energia para então você continuar pesquisando, para você estudar, para você absorver, para você memorizar, para você gravar e para você passar isso de uma forma clara para as pessoas. Você passar no sentido de você, enfim, servir, né? Você colocar a sua atitude em prática. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas fazem, nos seus trabalhos que elas não gostam, têm pouca energia, não conseguem fazer direito, são dispersas, porque elas não se interessam. Elas não se interessam porque não é aquilo que elas querem fazer. Por isso que é muito importante você conhecer a si mesmo, saber o que você quer fazer para então colocar isso em prática. Então, a partir do momento que você sabe sobre isso, você precisa estudar, entender do assunto, entender como servir com aquilo que você tem, para então fazer a sua energia fluir, para então você conseguir colocar em prática a vazão de tudo aquilo que você tem, para a sua própria energia fluir, para você se sentir bem, para você estar em paz e seu corpo, sua energia, suas emoções, seus pensamentos estarem fluindo, fluírem. É assim que se chega no bem-estar da vida. Você conhecer a si mesmo, saber quem você é, compartilhar aquilo que você tem, servindo. Você servir, utilizar todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades, todas as suas ferramentas, tudo aquilo que você é, para auxiliar aos outros, para fazer com que os outros tenham uma vida melhor. Esse é um dos principais, se não o principal, objetivo do universo, das pessoas, enfim, da evolução, por assim dizer, pessoal, de cada um e de todos, né? Do todo. Compartilhar, avançar, né? A gente está em constante melhora, em constante avanço, né? Princípios fundamentais. Então, para pesquise, para você que já sabe aquilo que você gosta, veja, você tem que entender o mercado, saber como você pode colocar o seu conhecimento ou aquilo que você é, que é muitas vezes está dentro
das habilidades que você tem, muitas vezes não, está dentro das habilidades que você tem para então você dar vazão a isso. Precisa conhecer o mercado, como colocar isso no mercado. Como você vai disponibilizar isso para as pessoas? Como são muitos fatores, você quem vai ter que fazer essa pesquisa. São muitos exemplos. Entende? Por exemplo, a pessoa, ela é muito criativa e ela gosta dessa questão de ilustrações, de desenhos, da parte artística, né? E quer trabalhar com isso, né? Você pode trabalhar com um segmento específico dentro. Hoje em dia se fala muito do mercado digital, por que não? Elaboração de sites e etc. Se é isso que te agrada, se é isso que te agrada, ver um nicho específico dentro de um mercado, na qual você pode dar vazão à sua habilidade. Primeiro identifica a habilidade, depois você identifica em qual mercado você vai entrar, o que você vai fazer e o que você pode empregar. E você tem que pensar em ir pesquisando, certo? Logicamente. Então, a pessoa ela gosta de arte, ela pode trabalhar com o mercado digital se ela quiser. Ela pode trabalhar fazendo pintura de forma clássica, né? Enfim, clássico eu digo, no fato de fazer pintura, né? Uma forma clássica de dar vazão à sua arte, né? Pode vender arte na praia também, tá tudo certo. Não tem limites, entende? Tudo é válido. Só depende daquilo, onde você quer estar inserido, o que você quer estar fazendo. Entende? Esse é o fundamental, esse é o importante. Então, faça sua pesquisa, né? Para você que tem essa dúvida. Vá atrás, né? Eu não tenho energia para pesquisar porque a minha rotina está muito desgastante, eu estou passando por problemas. Na hora que você lembrar disso e que te dá uma disposição, vai lá e faz. Pega, abre o celular e começa a pesquisar, olha, e você coloca isso em prática, a sua pesquisa. Vai fazendo, sempre que lembrar, sempre que tiver um tempo, vai lá, pesquisa, faz. E uma hora pega, bota isso no papel, nota, e vai pensando em como você consegue estruturar isso. Para colocar a sua vida para frente. A nossa energia, ela só muda quando estamos inseridos nos ambientes corretos. Na verdade, a nossa vida, ela só começa a se alinhar conforme a gente busca, conforme a pessoa busca se colocar nos ambientes certos, nos lugares certos, fazendo as coisas que ela gosta, que fazem parte dela. Isso é um processo, tá correto? Mas para a sua vida ela fluir, você precisa ir buscando isso. E mesmo que você não esteja na melhor dinâmica que você queira da sua vida, que ela não esteja da melhor forma, vai alinhando, vai buscando e vai ficando melhor a cada passo, a cada nova descoberta que você faz, a cada nova atitude que você tem em direção a ser você mesmo. No fim das contas é isso, é você ser você mesmo, simplesmente ser quem você é, colocando tudo aquilo que você tem disponível de ferramentas em ação. É isso o que vai trazer equilíbrio para a sua vida. É isso que vai fazer você ter novas energias. Entende? Então é um processo, né? Você tem que se colocar, se dispor a isso, né? E aos poucos, conforme você vai avançando, as coisas vão melhorando. E só faça, só comece, porque depois de você começar, você vai adaptando. E essas adaptações você vai melhorando, né? E a coisa vai ficando melhor. Mas de primeiro momento, você simplesmente precisa dar o seu passo. Simplesmente precisa fazer. Precisa ter movimentos. Porque se não tem movimentos, fica estagnado. E na estagnação não é muito recomendável, né? Porque você vai estar paralisando seu processo. O universo não tem pressa. Ok. Mas daí você vai ficar se sentindo mal? Não é bom. Ninguém gosta. Né? Então, é uma escolha. Né? Daí você pensa, não está tão bom aqui. Mas as pessoas não fazem ideia as coisas maravilhosas que as aguardam na vida. Existem experiências e estados de espírito, existem formas de se viver que as pessoas elas não se dão conta. Elas não se dão conta o quão positivo isso pode ser. Então, é preciso ir avançando, é preciso dar o passo de fé, mesmo que você não saiba onde você vai chegar.
Mas se você está assistindo esse vídeo é porque alguma coisa te tocou. Este algo tem todas as informações que você precisa. A gente costuma chamar isso de intuição. Tem outros nomes também. Iremos compartilhar mais coisas ao longo do tempo. Iremos. Então, um assunto de cada vez. Mas se você está aqui, é porque você quer buscar algo mais para sua vida. É porque algo te tocou. Então tem algo mais que te espera além da fronteira. Não conhecemos o que tem além da fronteira. É preciso passar pelo meio caminho. Só depois então, quando a gente passa de alguns limiares, então a gente conhece. E sempre tem novas fronteiras para conhecer. Sempre tem novas barreiras para avançar. Sempre terão vales no qual iremos conhecer o que tem além. Basta não estagnarmos o processo e continuarmos crescendo. Essa é a forma de ter equilíbrio na vida, de se sentir bem, de fazer as coisas fluírem, no geral. Movimento, ação. Colocar as coisas em prática. E claro, para aqueles que têm espiritualidade, é um guia extremamente importante para você dar vazão ou para você alicerçar as suas escolhas. E logicamente você precisa ter princípios. Esses princípios quais são? Quando você tem bem estabelecido os seus princípios, onde você se agarra, da onde vem a sua força maior, é ali que você vai conseguir a força para encarar os seus desafios. É ali. E não importa quantas vezes você errar. Se você continua tentando, e mesmo assim você falha, e você tenta de novo, e você falha, e você tenta de novo, e as coisas não estão bem, mas você está alinhado com o seu propósito, com o seu coração, com aquilo que você tem que fazer, para onde você está indo, pode ter certeza. Uma hora vai dar certo. Pode ter certeza. Muitas vezes, precisamos deixar algumas coisas de lado. Muitas coisas nas quais nos sentimos confortáveis, seja ambientes, seja o que for. A gente, de certa forma, pode estar num ambiente confortável. Temos os nossos recursos, mas algo falta. Algo falta. Se aquilo que você está fazendo, por exemplo, o seu trabalho, não é condizente com o seu coração, se isso não está correto, como se dará a realização pessoal? A coisa mais importante na vida é a realização pessoal, que está alinhada à construção de família, que está alinhada a uma verdadeira realização daquilo que você quer, daquilo que você veio fazer. Se isso não está alinhado com o seu coração, as suas atividades, mesmo que você tenha todos esses recursos, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre. Então, para muitas pessoas é um tanto quanto difícil, porque muitas vezes as pessoas têm todos os recursos financeiros, têm os bens materiais, mas não tem vida, não tem pulsão, ou não se sentem bem no dia a dia com as atividades que tem no dia, ou algo falta. É por conta dessa dinâmica de dar e receber, de você colocar aquilo que você tem em prática, de você colocar aquilo quem você é, com todas as suas habilidades, suas ferramentas, em ação, no servir, no compartilhar para o outro aquilo que você tem dentro de si. Então, aí está a chave. Você servir, você compartilhar, você fazer o seu trabalho com as ferramentas que você tem, sendo quem você é. Então, se isso não acontece no seu trabalho atual,
ou se você tem muitos recursos e nada faz, ou pouquíssimo faz, é preciso mais ação, é preciso fazer algo diferente, é preciso tomar um rumo diferente, é preciso ter uma vazão maior dessa energia, desse servir, desse seu servir. O seu servir, ele precisa ter um fluxo, ele precisa fluir. Se a pessoa serve pouco, ou trabalha pouco, ou compartilha pouco, ela não vai estar equilibrada, porque isso precisa ter um fluxo, e tudo depende de cada um, de cada situação específica. Então, para algumas pessoas pode ser um pouco difícil, mas é preciso deixar coisas para trás, para você escolher novas coisas, e muitas vezes você vai se ver num dilema, porque você tem tudo, e o subconsciente, seu inconsciente, ele vai pensar, tá, mas se eu for para lá eu não vou ter nada. Mas o que importa é você estar construindo, e você tem que manejar isso de forma inteligente. Muitas vezes é simplesmente deixar algo de lado para conseguir algo novo. E muitas vezes quando você toma decisão, as coisas acontecem de uma forma que você não esperava. Quando você toma decisão, o que acontece depois, às vezes excede a sua expectativa. Tome com consciência, tome com inteligência. Essa sua decisão, quando você toma a decisão, o que vem depois, na maioria das vezes excede as expectativas da pessoa. E as preocupações que ela tinha com relação ao que ela estava deixando para trás, elas se resolvem. Elas se resolvem. Porque a coisa mais importante na vida, eu vou repetir, a coisa mais importante na vida é você se realizar plenamente. E foi dito aqui o que significa realização pessoal, né? Sobre o fluxo, sobre o compartilhar, sobre o servir e etc. Então você vai conseguir ter aquilo que o seu coração realmente quer, o que você realmente precisa. Mas você tem que fazer a escolha e tem que passar por um processo. O que acontece é que o nosso ego, o nosso complexo R, né, que é o complexo reptiliano, que é, de certa forma, o lado animal que temos dentro de nós, ele olha para isso como uma ameaça, como se estivesse tirando a comida dele, por exemplo. A comida, o sustento, os alimentos, entende? É por isso que é um pouco difícil para algumas pessoas. Mas é preciso transcender isso. Porque com planejamento, com a compreensão disso, com essa consciência do processo, entendendo sobre a realização pessoal, sobre compartilhar, servir e trabalhar e etc., você rompe isso e sai desse estado no qual você não quer ficar, no fim das contas. Mas é preciso fazer essa escolha. É preciso fazer essa escolha. E decidir. E tomar medidas. E então seguir. E continuar. E se manter firme. E continuar em frente. E seguir sempre. Por mais difícil que seja. Continue. Continue. Sempre pode melhorar. E se piorar, é aprendizado para continuar melhorando. Para continuar fluindo. Estamos evoluindo. Nem sempre vai ser fácil. Mas a realização que se tem por estar fazendo, estar entrando em fluxo com a própria vida e com o planeta, com o universo, com as pessoas, com o servir, com o compartilhar, isso não tem preço. Não há estagnação e conforto que pague isso. Não tem realização pessoal. Assim é. Obrigado. Até a próxima.